Também é aberto a outras pessoas, tá? Não é exclusivamente seu, certo? Então você pode convidar outras pessoas, sempre serão bem-vindas, certo? Para nós abençoarmos vidas, tocarmos outras pessoas. Eu sempre pergunto, você tem sido abençoado? Você tem sido abençoado? Então permita outras pessoas também serem abençoadas. Através da sua vida, convide essas pessoas. Tem os convites bonitinhos, jóia, para você utilizar, ter sempre na sua carteira, ter sempre perto de você. E todo início do ano, geralmente Deus coloca um tema, um propósito em meu coração para estar ministrando. E eu quero hoje, na verdade, dar um start num tema assim muito jóia para este ano. Mas eu quero pedir primeiro que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Pai Celestial, obrigado pela tua igreja. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Paizinho, que o meu desejo é que a tua pessoa cresça na vida de cada um deles. Senhor, a minha oração neste momento, Senhor, é que o Espírito Santo fortaleça cada indivíduo, Senhor. Fortaleça. Senhor, para que Cristo seja edificado na fé, que a fé em Cristo Jesus seja edificada. Senhor, e que o amor do Pai seja descortinado, seja compreendido. Senhor, e o meu desejo é que nós possamos crescer em amadurecimento, em conhecimento de quem o Senhor é. E o que o Senhor espera de nós nesse tempo, na nossa geração. Senhor, que possamos compreender essas verdades. Verdades eternas. Senhor, que possamos viver as nossas vidas por verdades eternas. Senhor, porque o tempo, ele é rápido. Senhor, o tempo, ele urge de uma forma, Senhor, muito rápida. Senhor, que possamos, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, viver cada dia com entendimento. Com entendimento. Em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, todo demônio de confusão, perturbação, de agitação, que cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu declaro agora a paz do Senhor. Senhor, e que a semente, que a Tua palavra que estará sendo lançada agora, Senhor, que seja lançada pelas Tuas mãos. E eu declaro que ela vai produzir a 100 por 1. Eu declaro cada coração, um coração receptivo à palavra do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, tens liberdade, Espírito Santo, Tu estás aqui. Tu estás aqui, Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus quer falar com você hoje. Você está com o coração aberto? Talvez, amados, talvez não, a certeza. Aquilo que eu e você temos mais que crescer em nosso dia a dia, é em nossa unidade com Deus. Nós precisamos crescer em unidade com Deus. Unidade. Se você, semana passada, ministramos acerca daquilo que Deus quer fazer, certo? De uma forma assim muito extraordinária. Mas eu e você temos que crescer em unidade com Deus. Mas o que significa crescer em unidade com Deus? Significa que eu e você temos que estar unidos a Ele, nos mesmos propósitos, nos mesmos planos, nos mesmos projetos. Constantemente eu repito isso. Eu e você não precisamos pedir para Deus abençoar os meus caminhos. Para minha opinião, me perdoe quem faz isso, certo? Eu simplesmente preciso descobrir qual é o caminho de Deus. E quando eu ando no caminho de Deus, Ele já está abençoado. Se eu estou pedindo para Deus abençoar o meu caminho, é que possivelmente eu criei um caminho alternativo e não de Deus. E saiba, Deus não irá abençoar.
Porque Deus não abençoa aquele lugar onde Ele não está. Então eu e você precisamos investir tempo em conhecer a Ele. Precisamos investir tempo em andar em unidade com Ele. A Bíblia nos diz, andará dois juntos se não tiver acordo. Por exemplo, os casados, você consegue andar, viver uma vida de casado, se não tiver acordo com o seu cônjuge? É possível. Você não tem que conversar, você não tem que discutir, você precisa ponderar, até chegar a um denominador comum, e vocês continuam caminhando juntos? Com Deus é assim. Eu preciso andar em unidade com Ele. Eu preciso compreender os seus caminhos. Eu preciso compreender os seus passos. E aí, eu vou andar por um caminho que é abençoado de uma forma extraordinária. Porque, querendo ou não, todos nós já somos abençoados. Por exemplo, hoje, alguns viram sol, outros viram chuva, mas tem esse tempo assim abençoado hoje, né? Isso não é bênção de Deus? Bênção de Deus? Certo? Alguns já fizeram pelo menos 3 refeições hoje, já fizeram? Ou alguns acordaram cedo, almoçaram direto, mas pelo menos se você acordou cedo, você tomou café, almoçou, fez um lanchinho antes de vir para a igreja, vai fazer uma ceia, alguns uma ceia um pouquinho maior antes de dormir. Isso não é bênção em favor de Deus? Todos vocês não estão bem vestidos? Estão bem vestidos, então. Você já tem sido abençoado por Deus. Você tem sido abençoado por Deus. Você tem uma casa, ninguém dormiu debaixo da ponte, pelo que eu sei. Certo? Você tem uma casa, você tem uma cama. Ou seja, nós temos sido abençoados por Deus. Mas eu quero dizer que Deus quer surpreender você ainda mais. Algo que me chamou a atenção ontem. Ontem eu fui num funeral, num velório ainda de uma pessoa que me chamou muita atenção. Uma jovem de 24 anos. 24 anos. Casada, bem casada, uma filha de Deus, uma mulher extraordinária, muito querida pelo que as conheciam. Crente. Em setembro foi diagnosticado com câncer e faleceu ontem. E olhando aquela cena, e o parente, eu liguei era a irmã da nora do Eliel. Eu falei, Eliel, liguei para ele de manhã, Eliel, as pessoas vão sempre perguntar o porquê. Por quê? Tão jovem? Por quê? Por quê? E não temos respostas. Mas não existem respostas. Os caminhos de Deus aí você não compreendemos, que são maiores do que os nossos. E em tudo está a soberania de Deus. Mas olhando ontem aquele funeral, aquele corpo lá naquele caixão, algo que o Espírito Santo ministrou assim, muito forte no meu coração. Eu tenho somente uma vida para viver. E cada dia é um dia. Que jamais vai voltar. Mas o tempo não se recupera. Tempo você gastou hoje, você não vai recuperar amanhã. A vida que eu e você vivemos de uma forma dissoluta, ou de uma forma fora do propósito, nós não compensamos. Tempo desperdiçado jamais é recuperado. E muitas vezes eu e você vivemos a nossa vida sem entendermos o propósito. E deixamos coisas importantes, ano que vem eu faço. Ano que vem eu faço. Com certeza essa jovem, ela tinha planos diferentes no início de 2014. Tinha planos diferentes. O marido, o viúvo falou assim, imagina um rapaz de 24 anos, acho que ele tem 24, 25. Ele falando assim, a gente tinha tantos planos. Tinham tantos planos. E aí existe algo que eu e você temos que entender acerca da nossa vida. Eu e você temos planos hoje. Você tem planos. Mas esses planos, vale a pena serem vividos? Porque todo plano que não está em consonância, de acordo com o propósito de Deus, é perda de tempo. Que não vai permanecer. Não vai permanecer. E às vezes nós não sabemos, e a Bíblia diz, o homem diz, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo, e a Bíblia diz, tolo, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos. E às vezes eu e você temos que perceber que
nós temos que parar e falar: Deus, como é que eu estou andando contigo? E eu e você precisamos andar em unidade com Ele. Para que, se no dia, por exemplo, se eu tiver que prestar contas hoje diante de Deus, diga: Deus, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, até aqui eu executei plenamente. Todos os dias eu e você temos que chegar no final do dia e fazer essa contabilidade. Ok. Às vezes nós não estamos construindo, e como eu falei meses atrás, nós estamos em um processo, mas naquilo que eu entendi e você entendemos, que está dentro do propósito de Deus, eu e você temos que estar vivendo plenamente hoje. Ali no seu trabalho, na sua faculdade, nas coisas que você está envolvido, no ministério, na vida com a igreja, em pessoas que você quer alcançar para o Senhor. Nós temos que dizer: nós não temos muito tempo, mas o tempo é o bem mais precioso que eu e você temos. Se você quer guardar uma frase para este ano, guarde essa, entre tantas outras que eu vou repetir aqui adiante. O tempo é o bem mais precioso que você tem. É precioso, então aproveite bem. E eu quero ministrar hoje, e eu vou começar uma série, eu nem sei o nome da série ainda, mas é algo que Deus tem ministrado no meu coração muito forte. Eu quero falar sobre unidade com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Isso eu quis trazer essa introdução para capturar o coração de você. Capturar o seu coração. Capturar. Porque aí você temos uma vida extraordinária para ser vivida. Extraordinária. Extraordinária para ser vivida. Em Efésios capítulo 4, versículo número 1. Efésios 4. Eu quero ler bem o contexto dele. Depois eu quero pontuar alguns itens. Efésios 4, versículo 1. Você vai acompanhar aqui no telão, mas eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Como prisioneiro no Senhor, Paulo está falando, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados a uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Está falando de Jesus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia. Espírito Santo, mais uma vez, precisamos de Ti. Espírito Santo, vem trazer revelação da Tua palavra, entendimento, e que possamos crescer em compreender quem somos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Mas algo que todo cristão precisa entender e falar
e ensinar é sobre unidade. Todo cristão precisa entender acerca desse assunto, unidade. Porque a unidade, ela faz parte das mais diversas áreas do nosso dia a dia. Eu e você precisamos aprender acerca de unidade. Toda linguagem de relacionamento nos céus e no reino de Deus passa pela unidade. Sempre trabalha em unidade. E unidade não significa sermos iguais. Unidade, se fosse assim, a palavra de Deus não nos exortaria a dizer: suportai-vos, perdoai-vos uns aos outros, tende grande amor, grande paciência, sede, pois, humildes. Unidade não é igualdade, não é sermos iguais. Nós temos que entender o que significa isso, porque muitas vezes quando falamos de unidade, nós esperamos algo do meu irmão, do meu semelhante, que nem o Senhor pede. Isso não é unidade. Nós temos que entender algumas coisas acerca de unidade. Amados, unidade, em primeiro lugar, ele não é algo natural. Unidade é sobrenatural. Nós temos que entender isso. Unidade não é natural, unidade é sobrenatural. A unidade, ela não se estabelece na carne, ela se estabelece no espírito. A unidade, ela não se estabelece em redor ou em prol de um indivíduo, mas ela se estabelece em prol de propósitos. Unidade não se estabelece em indivíduos, mas em propósitos. Isso é unidade. Amados, o Senhor nos exorta. Sem unidade, não há crescimento espiritual. Se eu não consigo viver unidade, não há crescimento espiritual. Sem unidade, eu jamais vou amadurecer na minha fé. Sem unidade, eu jamais vou me exercitar no amor. Eu não vou conseguir me exercitar no amor. Sem unidade, sempre seremos facilmente levados por qualquer vento de doutrina, de pensamento egoísta, humanista ou secular. Porque aquele que anda single, avulso, desconectado de todo mundo, ele é facilmente levado, é facilmente enganado. Precisamos andar em unidade. Unidade. Sem unidade não há manifestação do reino de Deus. E sem a manifestação do reino de Deus, as pessoas não irão se converter, não irão conhecer a Deus. Viver a unidade, ou seja, você quer viver a unidade? Viver a unidade significa trabalhar por ela, lutar por ela, sofrer por ela. É a vocação de todo aquele que se diz cristão. E eu devo exercer esse meu chamado com dignidade. Põe o versículo 1 ali de novo, Flavinho. Olha só o que diz o texto. Algumas pessoas perguntam: qual é o meu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado. Olha só, 4:1. Rogo-vos, pois, com prisioneiro, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 2. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. 3. E procurando diligentemente guardar o quê? O que diz aí? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu já vou falar desses versículos ali. Mas a unidade é a minha vocação, é o meu chamado. Eu e você fomos chamados para potencializar, para gerar a unidade, para produzir unidade, uns com os outros. Diga à pessoa que está do seu lado: você tem um chamado. Diga com fé: você tem um chamado de gerar unidade nos relacionamentos. Você tem esse chamado. Gerar unidade. O texto do versículo 3, ele diz o seguinte, essa versão diz diligentemente. Na minha versão diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meu Deus.
façam todo esforço. Se fosse simples esse negócio, a Bíblia não teria dizendo, façam todo esforço. Porque a unidade não é simples. Mas existe um reino chamado do inferno, o reino das trevas, que ele trabalha em prol da divisão e não da unidade. A palavra de Satanás significa cunha, divisão. E ele trabalha contra a unidade. Contra qualquer espécie de unidade, o diabo é contra. Contra, contra e contra. Porque é contrário à sua natureza. E a natureza de Deus trabalha em prol da unidade. Então a Bíblia diz, façam todo esforço. Mas aí você temos que entender que Deus ele é sempre um. Você quer que Deus é um? O corpo, ele sempre está unido a Cristo. O Espírito Santo é que permeia essa unidade. E aí, deixa eu falar algo que você tem que compreender. Amados, aí você não devemos, é errado nós dizermos, não, eu me esforço pela unidade da igreja. Não, a igreja já está unida. A igreja é unida. Por quê? Pega o seu corpo é todo fragmentado, é todo separado. Você é corpo de Cristo? Quem é corpo de Cristo aqui? Então você já está unido, querendo ou não, você está unido. O texto diz, o que o texto diz? Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, você está unido, mas seja esperto. Trabalhe na unidade com vínculos de paz. Mas você está unido. Olha o professor que está do seu lado, olha para ele assim. Diz assim, lindão ou lindona, eu sou um contigo. Me ame. É assim. Estamos unidos. Estamos unidos. E o texto diz, ele fala de vínculos de paz. Eu e você temos que criar nos relacionamentos vínculos de paz. E o que significa vínculos de paz? Vínculos de paz significa que eu e você, preste atenção, devemos criar no meu coração, certo? Não seja crente para jogar para os outros, certo? Criar no seu coração, no meu coração, um ambiente onde os relacionamentos tenham segurança, harmonia e respeito. Aí você precisamos criar este ambiente em nossos corações. Segurança, harmonia e respeito. Aí você precisamos disso. Isso precisamos criar em nosso coração, esse ambiente, para ter vínculos de paz. Mas compete a cada cristão nascido de novo, se esforçar. Para quê? Para que haja segurança. Que segurança? Para você sempre poder contribuir no relacionamento com aquilo que você é. Você precisa criar no seu coração um ambiente de se expressar quem você é. Tem muito crente que não se expressa porque ele tem medo de ser aceito pelo grupo, mas saiba, Jesus já aceitou você, não aceitou? Então contribua, fale, se expresse. Mas tem coisas que Deus só depositou na sua vida e não depositou na minha. Então você tem que crer que existe algo de valor dentro de você que vai contribuir para o corpo. E você pode se expressar com segurança. Por sua vez também, você precisa criar um ambiente no seu coração para você ter ouvidos de ouvir o seu próximo. Para que o seu próximo também tenha segurança para falar com você. Por isso o texto diz, o Senhor Jesus sempre nos ensina, uns aos outros. Uns aos outros. Ou seja, eu falo, você me escuta. Você fala, eu escuto. Eu te corrijo, você ouve. Você me corrige, eu ouvo. Eu ouço. Ouvo não, né? Eu ouço. Eu ouço. Eu erro, você me perdoa. Você erra, eu te perdoo. Você me suporta e eu te suporto. Uns aos outros.
Esse ambiente de segurança, eu e você temos que criar no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Temos que criar isso. Por quê? Daí produz vínculos de paz. Porque eu posso conviver uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Não, eu não vou falar isso, talvez eu vou estar errado. Quem sabe, daí não vou me perdoar, etc. Como não? Quando você vive num ambiente de segurança, em primeiro lugar, você criou ambiente de segurança dentro de você, você vai dizer, eu vou fazer, eu errei, vou me perdoar. Sabe quem tem dificuldade de se expressar e pensar que as pessoas não vão perdoá-la? É que é a pessoa que tem dificuldade de perdoar os outros. Amado, você sempre repete, você sempre espelha nos outros aquilo que você é. O ser humano é assim. Você espelha nos outros quem você é. Então, se você tem dificuldade de perdoar, você pensa que os outros também têm dificuldade de perdoar você. Se você tem dificuldade de suportar quem é diferente, você também terá dificuldade, você também pensa que os outros têm dificuldade de suportar você, porque você é diferente. Mas eu e você temos que mudar o nosso coração e ter um coração seguro nos nossos relacionamentos. Seja quem você é. E aceite os outros quem eles são. Isso é o exercício de uns aos outros. Isso é criar vínculos de paz. Porque unidos nós já estamos. Ponto. Ah, mas eu não gosto de você. Então você pode mudar de reino. Quer ir para o capeta ou quer ficar com Deus? Então crie vínculos de paz. Depois do texto, eu e você, vínculos de paz, significa também ter harmonia. O que significa harmonia? Amados, viver de forma harmoniosa, certo? Com aqueles que pensam de forma diferente e agem de forma diferente do que eu ajo. Eu ia até ligar o teclado para mostrar para vocês. Se você pega em música, a música não é formada, você toca um acorde, ela não é formada do mesmo tom, são notas diferentes. Quando tocadas de forma harmoniosa, criam um som bonito, cria harmonia. São notas diferentes, executadas simultaneamente, gera harmonia. Quando eu e você estamos nos relacionando com as pessoas, eu devo respeitar, viver de forma harmoniosa com aqueles que não concordam com tudo aquilo que eu concordo. Amados, nem tudo é certo ou errado. Você pode repetir isso comigo, diz assim, nem tudo que eu acho que é certo, é certo. Ou nem tudo aquilo que eu acho, que eu penso, que é errado, é errado. Mas para você pode ser errado e para o outro pode ser certo. Porque, amados, o certo e o errado está naquilo que é dolo diante de Deus, que é pecado. Mas, por exemplo, quer ver? Eu vou pegar um exemplo muito simples. Digamos que eu sou jequiano, torcedor do Jeque, certo? Jequiano. Ó. E aí tem o meu irmão Roque, que infelizmente, torcedor do Criciúma. Tem certo ou errado nisso? Não, eu estou certo. Então, alguns têm. Daí ele já quer ir para um terceiro lugar já, né? Tem certo ou errado nessa questão? Não. Viver em harmonia é eu saber que ele tem percepções dele, eu tenho outras percepções. E mesmo que diferentes, nós conseguimos conviver em unidade. Porque unidade não é igualdade. Não é pensar todo mundo igual. Mas eu preciso respeitar as diferenças. Uma coisa é o certo e o errado, quando efetivamente a palavra diz, Deus nos coloca certo e errado. Mas tem coisas, amados, que depende de como é a criação e a cultura de cada pessoa. Não existe problema. E eu e você temos que respeitar quem vive de forma diferente que eu vivo. Isso, eu e você criamos vínculos de paz. O terceiro aspecto de vínculos de paz fala de respeito. Que respeito eu estou falando? Mas aí você temos que compreender algo assim extraordinário. Que dentro de nós aqui, eu aprendi isso há muitos anos, aqui dentro, se você abrir o seu peito, ou tira um raio-x, né? Eu ia dizer quase uma chapa, mas isso eu não sou tão antigo. Você tira um raio-x, né? Do raio-x, né? Tranquilo. E quando tira o raio-x aqui do seu peito, está aqui uma placa escrita assim, em obras. Eu estou em obras.
Você está em obras. Ou seja, tem áreas que na minha vida já estão consertadas e na sua não. E tem áreas que na sua vida estão consertadas e na minha não. E o respeito está em compreender que eu e você estamos em obras. Eu e você vamos errar, nós vamos pisar na bola, porque estamos em obras. E se eu e você conseguimos agir de forma respeitosa, uns para com os outros, a Bíblia diz, eu e você vamos manter o vínculo da paz. E isto é unidade. Amados, por isso, todo relacionamento requer esforço para manter os vínculos da paz. Requer esforço. Assim como discordar não significa dividir, concordar não significa unir. Não, eu tenho que concordar com tudo para estabelecer a unidade. Por quê? Isso é um pensamento tosco, pequeno, superficial. Porque nós podemos dividir, discordar sem dividir. Por quê? Às vezes é uma circunstância. Amados, o nosso relacionamento não está baseado em circunstâncias. Já vou falar sobre isso. Então, quando você não concorda com algo, estabeleça, fale. Mas a unidade, ela não se estabelece em indivíduos, ela se estabelece em propósitos. Unidade não se estabelece em prol de indivíduos, mas em prol de propósitos. E aí você temos que entender isso. Por exemplo, você talvez pega o casal, o marido e a mulher. Geralmente a mulher faz muito isso. Não, eu vivo em função do meu marido, eu vivo em função do meu marido, daí nós nos mantemos unidos, eu me anulo para que o querer dele prevaleça por causa do casamento. Vai dar 15 anos, talvez 10, talvez pouco mais ou pouco menos. Vai ser uma mulher frustrada. Casamento não é um anular o outro, é um somar com o outro. Mas somar para quê? Para que só um cresça ou para que um propósito seja estabelecido? Casamento é unidade de propósito. Propósito. Como igreja. Mas tem igreja para tudo quanto é tipo, gosto, cor, sabe de tudo. O que é que une? Propósito. Não é o líder, não é a liderança, não é pessoas, é propósito. Não, esse propósito está de acordo com aquilo que eu tenho entendido de Deus, que eu posso contribuir. Propósito. Aí nós caminhamos em unidade, não em indivíduos. Propósitos. Você compreende isso? Isso eu e você começamos a estabelecer os vínculos da paz. Amados, o esforço para manter os vínculos da paz no relacionamento chama-se amor. O esforço para manter os vínculos da paz chama-se amor. O amor, a Bíblia não diz que suportar tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, não busca os seus próprios interesses. Isso não é amor? Então, o vínculo da paz, os relacionamentos, se mantém pelo exercício do amor. E o exercício do amor me leva a cumprir os propósitos. Esse é o caminho. Quando eu exercito o amor, eu cumpro os propósitos. Você compreende isso? Quando eu e você aprendemos isso, amado, nós crescemos como indivíduos. O versículo 4 do texto diz o seguinte: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ah, Jesus. Mas nós temos que entender o seguinte: estar unido em Cristo. Você está unido em Cristo? Você crê nisso? Piamente? Mesmo? Então você está unido com o seu irmão, tem jeito. Vem no pacote. É as letras miúdas que ninguém te diz no contrato. Vem junto. Mas estar unido com Cristo é estar unido com o seu irmão. É assim. Mas e aí? Ali existe algo que você temos que aprender. Amado, se Deus suporta o meu irmão, quem sou eu para não suportar? Você já pensou nisso? Se Deus suporta o seu irmão, quem sou eu para não suportar? Ele suporta.
Ele perdoa, Ele ama, Ele derrama do mesmo Espírito, Ele canta as mesmas canções que você. Amado, Cristo suporta. Então o que eu devo fazer? Aprender a suportar. Ou por acaso você é melhor que Deus ou é melhor que seu irmão? Se Deus suporta e eu não suporto, então eu sou melhor do que Deus? Eu tenho um padrão de qualidade mais excelente que Deus? Não. Por isso é bem de suportar-vos. Amados, a unidade já é algo estabelecido. A Bíblia diz, eu sou um com Cristo. Amém? Há um só Cristo. Há um só corpo. Um só corpo. O corpo de Cristo, há um só corpo. Há um só Espírito com Deus, através do Espírito Santo. Tem uma só esperança. Que esperança de ser resgatado desse mundo de morte e dor. Ter o meu corpo de humilhação, um corpo regenerado, um corpo glorificado. Uma só esperança. Temos um só Senhor, Jesus Cristo. Ou você tem outro Senhor? Temos uma só fé. Temos uma só fé. Temos um só batismo. Que batismo é este? Eu estou morto para o mundo e vivo para Deus. Você não vive assim? Temos um só Deus, o Pai de todos, que é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Tudo isso aqui não são vínculos de unidade? Então você está unido com o seu irmão. Mas aí você temos que entender, e aí vem algo um pouco mais profundo. Tudo aquilo que eu falei aqui são ações espirituais, que naturalmente eu e você não conseguimos viver. Para eu viver, ser um só com Deus, ter o Espírito Santo sempre cheio da minha vida, você não precisa todos os dias crucificar a sua carne e dizer, Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Não é assim que eu e você vivemos para nos relacionar com Deus? Mortos para mim mesmos e vivo para Deus. Não é assim? Não é assim que eu e você vivemos. Essas são ações espirituais. Da mesma forma, é para com os seus irmãos. A unidade com o seu semelhante, com o seu irmão, é uma ação espiritual. Se eu não consigo viver em unidade com meu irmão, como eu posso dizer que vivo em unidade com Deus? Como? Um dos dois caiu da graça. Quem caiu da graça? Ou alguém foi excluído do corpo? A tua boca pode dizer, pé, sai de mim, não gosto de ti, tu é muito feio. Para você tirar o pé de você, você não tem que cortar o pé? Ou ele está aí, você tem que amá-lo. É assim. Antes do nosso relacionamento, você é um com Deus. Você não precisa de uma série de ações espirituais para se manter unido com Deus. Não é assim. Certo? Você mortifica o seu corpo, eu quero buscar a vontade de Deus, conhecer o querer de Deus, eu preciso agradar a Deus, e por isso eu crucifico a minha carne, eu tenho uma vida regular de oração, de leitura bíblica, você tem uma vida de jejum, de oração, você cumpre os mandamentos de Deus, não é assim que você faz? Não é o seu dia a dia? Para ter unidade com Deus, assim deve ser a unidade com os nossos irmãos. É uma ação espiritual, não é natural. Porque a carne, mas não anda em unidade. Amados, aqui agora guarde uma frase. A minha unidade com Deus é celebrada quando eu vivo em unidade com os meus irmãos. O apóstolo João, ele escreve, como alguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão? O apóstolo João nos diz isso. Você quer andar em unidade com Deus? Quanto quer andar em unidade com Deus? Aleluia! Então ande em unidade com o seu irmão. Ande em unidade com seu irmão. Sabe que um dos grandes problemas quando há separação de casais é que quando cada um caminha por caminhos diferentes, eles descobrem aí no meio do caminho que cada um está pensando algo diferente, ou seja, já estão divididos. Já estão divididos. Por isso aí você temos que ter um só propósito. E eu e você temos que ter qual propósito? Senhor, eu quero glorificar o teu nome na minha vida. Nós não vivemos para o mesmo propósito, todos nós? Para a glória e honra do Senhor? Então, isso deve ser expressado aonde? Nos nossos relacionamentos. Todos eles.
Versículo 7 diz o seguinte: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, você já tem a graça de Deus, a capacitação sobrenatural de Deus, de viver em unidade com o seu irmão. Já tem isso. Diga assim: eu tenho. Vai lá, diga com fé: eu tenho toda a condição, toda a graça de Deus, para viver em unidade com Deus e unidade com os meus irmãos. E eu e você temos que saber mais algumas coisas. Amados, todos nós somos seres humanos. Cutuca aí o seu irmão, vê se ele é carne, osso e pescoço também. Aí não tem nenhum espírito aí vagante. É todo mundo carne e osso. Então saiba, eu e você estamos repletos de virtudes e defeitos. E para amar o seu irmão é por inteiro, amados. É por inteiro. Ou você casa com a sua esposa, você casa com a namorada. Amor, eu só quero casar contigo todos os dias quando você sai de noite, maquiada, cabelo bonito, roupa bonita, etc. Mas ninguém nem pensa que quando acorda de manhã, cabelo às vezes está assim, ramela no olho, aquele bafo assim de leão, o travesseiro babado. Não, eu só quero a mulher bonita quando de noite, quando a gente sair. Ou você pega o pacote inteiro. É o pacote todo. Mas os nossos relacionamentos, amados, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Mas quando os seres humanos, sabe, nós temos virtudes e defeitos. É assim, ponto. E andar em unidade é saber que aquela pessoa que você é vai ter defeitos. E talvez em determinada situação você vai se decepcionar com ela. Ponto. Ok. Faz parte do pacote, amados. Eu não sabia que você era tão feia quando engordava. Meu Deus. Acabou-se. Já foi. É assim. Então aí você temos que entender que somos seres humanos. Dentro de nós tem um caldeirão, e nas mulheres o caldeirão é ainda maior, de emoções, pensamentos e culturas. Você é um caldeirão aí de emoções, pensamentos e culturas. Cada um veio de uma família diferente. Principalmente nessa época de Natal é engraçado, como você às vezes pega a família um do outro, tem culturas diferentes nas famílias. É muito interessante isso. Certo? Mas aí fazer o quê? Mas faz parte. Quando fala de unidade, nós temos que entender isso. E uns aos outros significa isso. Eu tenho que amar isso. Mas aquele que se relaciona com outra pessoa, somente pelas qualidades, não está aperfeiçoado no amor. Vou repetir. Se você se relaciona com alguém, somente pelas qualidades desse alguém, isso não significa amor. Amar é amar por inteiro, não em parte. Ai, Jesus. Amados, a unidade para o homem carnal, ele é circunstancial. Ele é baseado na circunstância. Para o homem espiritual, como eu e você, aleluia, certo? É uma posição em Deus. Independente das circunstâncias, você é um com o seu irmão. Aí nós podemos fechar o pau aqui sobre o Jorge e o Jack, ou sobre uma ideia, sobre um propósito. Podemos. E podemos discordar até o fim. E não ter acordo. Mas no final da conversa, dizer, irmão, eu continuo te amando, somos um, e vamos continuar no projeto, e vamos embora. Porque a unidade não está numa circunstância, ela está no propósito, ela está na posição, quem eu sou com ele. Isso aí você temos que entender. Quando você, um marido e mulher, brigam. Tá, vou brigar, não gostei de pá. Tá, e aí? Vai anular o casamento, se divorciar, como muito louco faz por aí? Não. Eu continuo te amando, vamos caminhar, isso aqui é só uma circunstância. Isso não define quem somos. Não define quem somos.
Mas aí você temos que entender a unidade do ponto de vista maduro, da palavra de Deus. Mas a unidade da igreja, ela não se dá através de características ou circunstâncias. Ela já está estabelecida no cabeça, que é Cristo. Por isso, eu preciso apenas me esforçar para viver essa unidade em paz. Porque ela já está estabelecida, ela já existe. Eu tenho agora a me esforçar para viver em paz nessa unidade. E aqui tem um segredo, amados, que eu quero dizer e que quase encerrar com você. Quanto mais influenciado por Deus eu for, mais eu suportarei os meus irmãos. Quanto mais influenciado por Deus eu for, mais eu vou suportar os meus irmãos. Quanto menos de Deus eu for influenciado, mais eu julgarei os meus irmãos e vou me dividir deles. É desse jeito. É muito simples assim. Porque quanto mais de Deus eu for, Deus é amor, e eu vou estar destilando amor, amados, é assim. E agora vem outra frase, se você quiser anotar, anote. Quanto mais crucificado com Cristo eu estiver, aleluia, mais unido a Ele eu estarei, e aos meus irmãos também. Quanto mais crucificado eu estiver, morto, crucificado, já não sou mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, mais unido a Ele eu estarei, e mais unido aos meus irmãos eu estarei. Isso é unidade. Mas a unidade está estabelecida na cruz, na morte do eu, e na vida de Cristo através das nossas vidas. Isso é unidade. E eu e você vivemos unidade. Cruz. Sem cruz não existe unidade. E tem uma frase de um irmão amado, ele sempre fala o seguinte: você precisa morrer, sabe? Você morre. Às vezes, Senhor, já não sou mais quem vivo, eu quero morrer para o mim mesmo. E você consegue com uma mão, com a sua mão direita ou esquerda, sei lá, com a sua mão mais forte, você dá uma martelada na sua mão esquerda, você consegue martelar os seus pés, mas alguém vai ter que martelar a sua outra mão. E muitas vezes, como diz um irmão querido, esse cara sou eu. Ou esse cara é o seu irmão. É um terceiro que vai martelar e acabar de matar você na cruz. É os outros. Isso é o exercício de uns aos outros. Isso é viver unidade. Isso é você vivermos em unidade com Deus. Porque se eu quero andar unido com meu irmão, eu tenho que andar mais unidinho, unido com Deus. A aliança que temos com Cristo se estende aos nossos irmãos. Andar em unidade com Deus é andar em unidade com todos aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Andar em unidade com Deus é andar em unidade com os meus irmãos. E aí você precisamos crescer nisso, avançar nisso, a cada dia. E entender, amados, somos seres. Como diz, às vezes, um pastor muito querido, tio da Raquel, ele sempre fala assim: Sérgio, sempre saiba, você, qualquer pessoa, tem 3 partes: carne, osso e pescoço. Alguns têm mais carne de pescoço do que outros, mas todos têm. Não é? Andar em unidade é saber disso, é saber dessas coisas. Temos que andar dessa forma. E aí qual é o segredo? Nós temos um propósito que está em Deus. Saiba, você é um com Cristo Jesus. Você é um. Você está um. É assim, está feito, é uma posição em Deus, não uma circunstância. Então aprenda isso, discirna isso. E algo que certa feita eu falei, eu vou repetir, e vamos para a ceia, que eu quero terminar exatamente com a ceia, essa mensagem. Amados, creia. Perca para Deus e ame o seu irmão. Perca para Deus e diz: Deus, eu vou amar o meu irmão. E ame. Exercite o amor. Viva o amor em todo o tempo. E com certeza, você vai crescer na fé, você vai crescer no amor, e os propósitos de Deus vão cada dia mais florescerem na sua vida. Amém, queridos? Tem um texto, e eu quero ir para a ceia. Quem vai nos ajudar já vai vindo pertinho. Escolher alguém?
Em 1 Coríntios capítulo 11, 23, eu quero ler esse texto que fecha bem com a mensagem que vamos ler. Que fala, a ceia, uma refeição memorial da vida com Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E agora preste atenção. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, em que área? Examinar a nós mesmos, de não ter barreira entre os meus irmãos, de discernir que eu sou um só corpo. Eu tenho que verificar no meu coração se eu não tenho nada contra aqueles que pertencem a Cristo. É isso que o texto está dizendo. Quando, porém, nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. A ceia é uma refeição memorial da minha vida com Deus e com os meus irmãos. Não tem como separar Jesus do corpo. Então, quando eu e você celebramos a ceia, nós estamos dizendo, a aliança que eu tenho com Deus, ela se estende também à aliança que eu tenho com o meu semelhante. É a mesma aliança, vem no pacote. Então, quando tem muito crente que fica todo apavorado, eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados, senão eu vou tomar ceia, aí Jesus, tá. Você pede perdão, e para o seu irmão? E a barreira que está contra o seu irmão? O que adianta pedir perdão a Deus e não perdoar o irmão? Adianta alguma coisa? Não, é não discernir o corpo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que cada um deve discernir o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Olha para o lindão e para a lindona que está do seu lado. Aqui. Diz assim, é você. Eu tenho que discernir o corpo. Amados, tão importante como eu pedir, Deus, perdoa os meus pecados, eu devo perdoar os meus irmãos. É o que o texto nos ensina. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que eu devo discernir o corpo, porque eu estou celebrando a unidade. Amados, a ceia é uma celebração de unidade. Eu estou dizendo, eu sou um com Deus, eu sou um com Deus, eu sou um com Deus. E como eu posso dizer se eu sou um com Deus, se eu não sou um com meu irmão? Eu estou mentindo. E quando eu estou mentindo, eu estou me condenando. É isso que o texto está nos explicando. Você entende isso? É aliança. Ah, mas é difícil, eu tenho dificuldade. E daí? Ponto. É difícil, é. A nossa carne não quer. Mas diz, Senhor, eu perdoo. E nem que todo dia você tem que dizer, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo, eu perdoo. Sabe como você resolve uma indignação com alguém? Sabe, uma dificuldade com alguém? Eu falo isso de vez em quando para ensinar. Que uma dificuldade que as pessoas mais têm, diz como pastor, assim, uma dificuldade que as pessoas mais têm no corpo de Cristo chama-se falta de perdão. Amargura e ressentimento. Sabe por que tem uma maior dificuldade? Porque a sua carne é egoísta. Porque toda vez que há falta de perdão, é o egoísmo que está prevalecendo. A carne está viva. Onde há falta de perdão, é a carne e o diabo que governa, não o Espírito de Deus. E quando isso governa a minha vida, eu estou dizendo que eu estou separado dele.
E eu estou também me separando de Deus. Jesus. Tá, mas o meu sentimento, amado, não seja governo. Não tente, o sentimento não precisa governar você. Sei que, Senhor, eu decido perdoar, e eu vou perdoar, ponto, eu perdoo. Mas o que você faz com o sentimento? Dá uns tapas nele. Sabe como você dá uns tapas no seu sentimento? Deixa eu dar uma lição assim para você. Como você dá uns tapas no seu sentimento e coloca ele no lugar certo. Amado Paulo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu esmurro o meu próprio corpo e levo ele à submissão a Cristo Jesus. É que o apóstolo Paulo nos diz. Às vezes você tem que dar uns tapas em você mesmo para a carne se acordar e vai para o seu lugar dela. Sabe o que você faz? Quando você tem dificuldade com determinada pessoa? É um conselho assim, uma dica especial. Coloque essa pessoa no topo da sua lista de oração. No topo. E não aquela oração, Senhor, pesa a mão sobre ele. Essa não vale, não é essa? Senhor, pesa a mão. Vem com juízo, Deus. Vem as 12 pragas do Egito. Foi 10, mas leva mais 2, porque ele é ruim. Pesa a mão, Senhor. Não é essa a oração. Sabe qual é a oração do perdão? Você coloca ele no topo da lista e dizendo: Senhor, tudo aquilo que eu tenho pedido para mim, dê para ele. Senhor, que cada obra da vida dele, Senhor, abençoa, prospera. Senhor, visita ele de uma forma extraordinária. Senhor, que a vida dele, o casamento dele, as finanças dele prosperem. Senhor, abençoa. E a sua alma está lá gritando: não faz isso, seu otário, não faz, ele fez isso de mal para ti. Mas você diz: eu faço, porque eu quero envergonhar o diabo e eu quero abençoar essa vida. E você abençoa, sabe? E o primeiro dia é duro, nem que você escreve lá, mas que a tua boca não quer falar, você escreve a oração, sabe? Você escreve. E você diz: eu abençoo, porque eu perdoei, eu abençoo. Deus abençoa mais a ele do que a mim. Amados, depois de alguns dias você vai perceber que a sua oração já não vai ser mais tão difícil. E você vai perceber que o seu coração vai ser curado. Mas é assim, isso é unidade, é assim que se vive. E assim você é liberto. Mas a falta de perdão é uma prisão que você mesmo se colocou. Você mesmo se colocou. É uma prisão que você se joga dentro e joga a chave fora. Você mesmo se joga lá dentro. Porque o tamanho do estrago que uma pessoa faz na minha vida ou na sua vida é você que define. É você que define, não é outra. É o quanto você valoriza isso e dá bola para ele. Você está morto, morto reage. Por exemplo, ontem eu estava no cemitério, lá no velório. Eu podia ter xingado aquela menina de monte, falar uma série de inverdades. Ela ia reagir de alguma coisa? Não, por quê? Está morto. Morto não reage. O teu eu está onde? Governando ou ele está morto com Cristo? Eu quero dar um tempo para você, sim, de todo o meu coração, para você orar. E eu quero orar primeiro. Feche seus olhos. Sim. Feche seus olhos. Espírito Santo, Tu estás aqui. Senhor, não estamos aqui para condenar ninguém. Senhor, mas para encorajar, para instruir. Senhor, porque temos dias extraordinários pela frente. Senhor, mas como diz a Tua palavra, nós não queremos que o diabo tenha vantagem sobre nós. Senhor, nós queremos expor as Suas obras, Senhor, e clamar pelo sangue de Jesus, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Por isso eu peço a Ti agora, Espírito Santo. Espírito Santo, vem passar nesses corredores. Espírito Santo, vem trazer a lembrança, situações muitas vezes que estão no coração. Espírito Santo, esteja movendo. Senhor, que não tenha nada. Senhor, não tenha nada em nosso coração que possa impedir a Tua plena ação nas nossas vidas. Senhor, queremos estar plenamente unidos contigo. Senhor, hoje iremos celebrar a unidade que temos contigo e queremos celebrá-la de uma forma plena, Senhor.
Ah, Espírito Santo. Espírito Santo, vai mostrando. Vai mostrando, vai mostrando, Espírito Santo. Vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Contigo os montes subirei. Espírito Santo, vai mostrando. Amados, se o Senhor está mostrando coisas para você, conserte com Ele. Diga: Senhor, eu perdoo o fulano, eu perdoo o Beltrano. O Senhor sabe que meu coração está aqui resistindo. Senhor, mas eu perdoo. Senhor, porque a minha unidade contigo é maior do que a preocupação que eu tenho comigo mesmo. Que amor forte cobre o meu pecado. Oh, aleluia. Te amo, minha esperança está em ti, meu Jesus, toma meu ser, toda a minha vida. Deixe o Senhor te pegar por completo. Por completo, por completo, por completo. Por completo. Não deixe nada no seu coração, nenhuma lembrança de infância, de nascimento, com pai, com mãe, com amigo, com irmão, com primo. Não deixe nada no seu coração. Senhor, todo demônio de amarguras, Senhor, de ressentimento, Senhor, traga luz agora em nome de Jesus. Senhor, descortino, Senhor, traga luz. Senhor, todo demônio escondido, Senhor, toda semente ali escondida das trevas, declara: haja luz agora, em nome de Jesus. Eu declaro você livre e liberto para perdoar, em nome do Senhor Jesus. Para viver em plena unidade, para viver a plenitude de Cristo Jesus na sua vida. Jesus, 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 Jesus. Te amo, Sim, Deus. te dou meu coração, preciso de Sim, Deus. ti, Sim, Deus. Senhor, Oh, meu tudo és. Tu és meu tudo, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Yes. Show yerei, 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 yerei. Aleluia. Jesus. Aleluia. Oh, xeierei. Xoierai aqui, xeierei. Aleluia. Deixa esse louvor de Deus fluir no seu coração. Você é um com Ele. A seiva está aí, ela está fluindo. Você é um com Ele. Oh, você é um com Ele, você é um com Ele. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se você ora em línguas, esteja orando em línguas. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa ele fluir. Deixa ele fluir, deixa ele fluir. Deixa ele fluir, deixa ele fluir. Deixa o Espírito fluir. Deixa fluir, deixa fluir. Oh, deixa ele fluir.
minha esperança está em ti. Sim, Deus, meu Jesus, oh meu ser, toda a minha vida. Diga assim, Senhor, te amo. oh, Te amo, minha esperança está em ti. sim, Jesus, Meu Jesus, oh, toma meu ser, toda a minha vida. aleluia. Toda minha vida, Toma-nos por completo, não em partes. Toma-nos por completo. Toma-nos por completo. Toma-nos por completo. Yeah, yeah, oh, 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 oh.